Candidaturas coletivas não são exatamente uma novidade no processo eleitoral, mas aqui para o Maranhão foi a primeira vez que houve uma candidatura desse tipo e o melhor, foi de primeira e foi eleita logo também na primeira. E é com eles que eu vou tomar café agora e conversar um pouquinho. Eu estou aqui com dois representantes desse coletivo Nós, né, que é a Raimunda Oliveira e o Eni Ribeiro. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E é bom esclarecer que eu estou aqui com duas pessoas, com dois representantes, mas na verdade esse coletivo é formado por 6 pessoas, não é isso, gente? Isso mesmo. É a ideia de formar esse grupo para concorrer umas eleições veio o quê? Da experiência de outros estados que já tinham, né? A gente tinha São Paulo, Goiás e Pernambuco já, né? Isso. Como foi que surgiu essa ideia? Bom, assim, eu já entrei praticamente no início do ano de 2020, né? Mas assim, já havia, o grupo já vem trabalhando isso desde 2018, né? Estudando, fazendo pesquisa, buscando experiência em outros estados, como você, né, mencionou aí. Então, e a nossa principal experiência foi com a de Pernambuco, né, que vem dando certo. Eles foram eleitos em 2018 também. Então, vem dando certo e a gente troca, a principal experiência foi trocada com elas, né, que é o Juntas. Lá em Pernambuco, a experiência de mandato coletivo é o Juntas, né? Então, são mulheres só? São mulheres. Mulheres, né? Então, aí vem o aprofundamento, né, desse estudo e que aí a gente resolveu trazer para cá essa turma boa, que a gente já se conhece, não é de um processo eleitoral, não, né? Então é bem antes, a maioria de nós somos da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, né? Então a gente já tem uma militância também nos movimentos sociais, né? Alguns são lideranças comunitárias, né? Já foram. Eu, inclusive, né, sou presidente de uma associação lá na minha comunidade, que é Matinha, Maracanã. Eu sou da zona rural aqui de São Luís. Né? E aí a gente veio unindo, cada um vem de uma região da grande periferia da zona quer dizer, vocês de São Luís. Não são de uma mesma área, vocês abrangem praticamente toda a área para fazer esse trabalho e se juntaram já com esse objetivo, quando você disse, começaram a trabalhar em 2018, vocês já começaram a trabalhar com esse objetivo de concorrer mesmo a um cargo eletivo? Então, assim, o coletivo quando surge, o coletivo Nós, quando surge, ele surge com o objetivo de ocupar espaços de tomada de decisão. E aí a gente identifica vários espaços que são fundamentais. Primeiro que a gente, a principal questão que nos levou a criar o coletivo foi a gente não se sente representado nos espaços de tomada de decisão. A gente sabe que quem toma a decisão pela nossa vida, na grande maioria das vezes, não somos nós. E a gente é afetado diretamente por essas decisões. Com certeza. E aí a gente pensou, o Conselho Tutelar, por exemplo, é um espaço de tomada de decisão, é um espaço que tá na comunidade, é um espaço de articulação. Então a gente começou lá em 2018 muito nessa organização de fortalecer e formar pessoas para ocupar o Conselho Tutelar, os espaços de Conselho Tutelar, para concorrer, né, pessoas que têm essa militância dentro da comunidade, mas para ocupar também com qualidade, porque a gente sabe também que o perfil de quem está ali define muito as política decisões, que vai ser exatamente. Tomada. Isso. E aí a Câmara dos Vereadores surgiu muito de 2019, na metade de 2019 foi que a gente começou a discutir de fato a Câmara dos Vereadores. Eu e a Raimunda, a gente nem estava tão próximo assim desse processo. Né? Só te interrompendo, ela é do Maracanã e você é de... Eu sou do Anjo da Guarda, Vila São Luís. Já lá para o outro lado, né? Do outro lado. E aí a gente nem estava tão próximo assim, desse processo, mas as pessoas começaram a nos provocar. Né? Aí no começo do ano foi que a gente de fato foi se juntar nesse processo, foi de fato aceitar essa missão, né, de estar no mandato coletivo, de estar propondo o primeiro mandato coletivo do Maranhão. A gente foi a primeira candidatura também lançada, né, de mandato coletivo. Muita gente tinha dúvidas sobre como funcionava, mas o coletivo tem esse objetivo final, assim, independente do espaço. A Câmara dos Vereadores é mais um espaço de tomada de decisão, mas a gente acredita que tem outros espaços e o coletivo é muito grande, tem muita gente. Essa é só uma das portas, né, uma que das vocês portas. queriam abrir, né? Já tentaram, começou com o Conselho Tutelar, né, sempre representado dessa forma, agora a Câmara de Vereadores. Aí quando você pensa numa candidatura coletiva, a gente ainda não tem essa experiência aqui, né, a gente pensa assim, como é que eles vão fazer? Vão todos para a Câmara? Quem tem
um chefe, tem alguém que representa? Como é que funciona isso assim dentro do grupo? Porque a gente não sabe mesmo, né? Eu não sei. Eu estou perguntando mesmo porque eu não sei como é que funciona. Como é que funciona para vocês? Como é que vai ser no dia a dia da Câmara Municipal? Para a gente também é uma novidade, né? Mas assim, tem uma organização bem trabalhada, né? Que a gente tem o Estatuto do Mandato, que serve para nós, o SCO vereadores, né? Que todos nós sim vamos para a Câmara. A gente pode não ir para lá para a tribuna, né? Porque devido ao regimento interno da Câmara. Sim, porque lá só tem, né? vamos dizer, só tem vaga para um. Isso, então a vaga não é de um de nós, a vaga não é da Raimunda, não é do Eni, a nem vaga de um ela dos outros. é do coletivo nós, o coletivo nós que é o vereador, e nós representamos o coletivo, né? Então assim, mas um de nós emprestou o nome, emprestou o CPF, porque precisava, de acordo com a Justiça Eleitoral, sim, né? Sim. Precisa de um CPF para se cadastrar e tal, então um de nós emprestou, que é o Jonathan Soares, que é da região da Cidade Olímpica, né? Então ele é lá do Geni-Paraná. E aí ele emprestou o CPF dele para o processo eleitoral, né? Mas assim, todos nós vamos para a Câmara, né? Como a gente diz, esse nosso estatuto, ele define a responsabilidade de cada um e todas as decisões que um de nós vai defender lá na tribuna, ela vai passar pelos 6. Que o coletivo não é só nós 6, né? Então, o coletivo é um coletivo mesmo, né? Exatamente. Por Então, exemplo, o fato do Jonatas ter emprestado o nome e o CPF para comparecer junto à Justiça Eleitoral como o candidato representando um grupo. Isso não significa que ele é o dono do mandato e que ele é o chefe do grupo, não é isso? Isso. Não significa isso. Não, e ele tem essa consciência, né? Porque, assim, é o coletivo, de fato, Sim. que é o dono do mandato, é o coletivo nós, que é o vereador. Então, tal que quando quem votou, né, então lá não apareceu o nome do Jonathan, apareceu a foto dele, porque precisava a gente defendeu que fosse a foto dos 6, né, mas não foi aceito, isso. né? E aí foi a foto dele, mas o nome era coletivo nós. Quer dizer, né? quem votava naquela imagem que aparecia lá sabia que estava votando não naquela pessoa, mas em um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, no coletivo. Agora sim, quando for para a Câmara, a minha dúvida é, quem vai? Vai ser sempre o Jonathan? Porque o nome dele que estava lá, ou cada um de vocês pode haver um revezamento para que cada um de vocês possa ocupar a cada tempo a tribuna ou o espaço dentro da Câmara? Como é que vai ser? Por uma questão de regimento, né, que a Câmara dos Vereadores tem isso, né, o regimento interno que define como que funciona a casa, dentro, né, assim. como que é a ocupação da tribuna, assim. exatamente. Como é que é a ocupação da tribuna, como funcionam as comissões, mesa diretora, tudo esse é o regimento. E aí, por conta desse regimento interno, uma pessoa só pode subir na tribuna para falar pelo mandato. Sim. Mas nós temos a ideia de fazer uma proposição para alteração desse regimento interno, porque o regimento interno também ele pode ser alterado pela casa, são os vereadores que definem esse regimento interno. E aí a gente tem uma questão muito importante, assim, o povo quando votou sabia que era coletivo. Né? Então, quando a gente foi eleito, quando nós fomos eleitos, a gente já teve esse respaldo. Então, para nós é muito importante que a Câmara dos Vereadores também entenda essa dinâmica e também aceite que os co-vereadores possam ocupar a tribuna. Então, claro que é um processo que a gente vai ainda levar para lá, fazer uma proposta de alteração desse regimento interno. Existe também um projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores, que abre a tribuna não só para os co-vereadores, mas abre a tribuna para o povo. Porque, infelizmente, a gente ainda é uma questão burocrática que impede que o povo fale na tribuna da Casa do Povo, é até contraditório, né? Até contraditório o povo não poder acessar a tribuna na Casa do Povo. E aí a gente vai defender esse projeto também, esse projeto de lei, porque ele não vai ser só para o coletivo nós, ele vai servir para a cidade de São Luís. Qualquer cidadão e cidadã de São Luís vai poder pegar o seu microfone, ocupar a tribuna e falar o que ele acha importante ali na Câmara dos Vereadores. Deixa eu fazer só o contraponto, assim, tipo advogado do... Sim. Porque quando você diz que o povo pode ocupar a tribuna, na medida em que a gente escolhe os representantes, eles não estão lá defendendo as nossas ideias. Por exemplo, no coletivo,
Na hora que a gente vota, sabe que está votando nos 6. Mas aí a gente tem a ideia de que um de vocês representaria. O que eu quero saber, se, por exemplo, um dia só o Jonathan, por enquanto, pode ocupar a tribuna? Exatamente. É só isso, né? A princípio, sim, por conta do regimento. Isso, né? a princípio só ele pode ocupar, né? A ideia é abrir para que haja essa diversificação, vamos dizer Isso, assim. de representatividade, A representatividade seja mesmo levada à tribuna, né? Isso, que por enquanto vai ficar nos bastidores. É isso. Porque o que a gente pensa, assim, de acordo com o que a gente vai propor, né, que a gente inclusive já teve algumas conversas com o presidente, né, da casa, e de acordo com cada bandeira, né? Cada um de nós traz uma bandeira, né, que são as bandeiras de defesa dos movimentos sociais, do direito da infância, né, da adolescência, da agricultura familiar, né, o fortalecimento da agricultura familiar na cidade. Assim, um exemplo que cada um que traz sua bandeira possa defender, né, de acordo com o tema que for, se diz respeito ao direito da infância, então é o Enilson. Tem uma pessoa lá que é mais afim. Isso, se diz respeito à questão do trabalho e renda para a mulher, aí já tem a Eunice. A questão da defesa dos direitos dos negros, né, dos movimentos negros e tal, nós temos a Flávia, entendeu? Então, assim, é essa a proposta. Ok. Nós vamos só fazer um intervalo rapidinho, mas a gente vai só mesmo fazer um intervalo, tomar um cafezinho, tomar uma água e voltar para continuar falando sobre o coletivo, nós, essa participação dentro da Câmara Municipal. Um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui com o Coletivo Nós, a novidade desse processo eleitoral que passou e que trouxe 6 representantes numa candidatura só para a Câmara Municipal. E a gente estava falando nessa distribuição de assuntos. Aí você falou o nome da Eunice e da Flávia. Isso. São 3 homens? Como é que é a divisão lá de homens e mulheres? Sim, também está igualitária? Tá, também é tudo igual. É 3 homens e 3 mulheres, né, que compõem o mandato, né, do coletivo Nós. 3 homens e 3 mulheres. Direitinho assim, né? Direitinho. E tem representantes de todos os pontos de São Luís? Sim, das principais áreas de periferia e zona rural, né? No caso, tem a Raimunda, que sou eu, que estou aqui conversando com vocês, com você, que vem da zona rural, né? Então, nós temos a Flávia, que vem da área da Vila Luizão, Turu, a Eunice, na outra ponta da cidade, né? Literalmente. Nós temos a Eunice, que vem da área Itaquibacanga, também junto com o Enilson, que a gente uma hora Eunice, Enilson. Junto os dois, né? Juntou, vocês ficaram também os dois juntos, Enilson e Eunice, ficou... Às vezes enrola. enrola. Aí a gente tem o Jonathan, que vem da área da cidade olímpica, né? Cidade operária, e o Delmar, que é da área Sacavém, João Paulo, né? Então não tinha ouvido esse nome. Então a gente tem a Raimunda, a Flávia, a Eunice, o Eni, o Jonathan e o Delmar. Delmar, que é de Sacavém. Certo. Agora, uma questãozinha delicada. O salário de vereador é só um. Só um? É só um. Quem é que vai receber esse salário? Todo mundo? Vocês vão se dividir dentro dos cargos? Como é que vai ser isso? Então, todos os co-vereadores, eles são contratados dentro do gabinete, então todo mundo vai estar contratado dentro do gabinete. E aí o que a gente fez? A gente tem o Estatuto do Mandato, que o Estatuto ele define essas questões como salário, como que vai ser as responsabilidades, a divisão de responsabilidade. E aí no Estatuto a gente definiu que a gente vai equilibrar os salários. Então, tipo, todo mundo vai ser contratado dentro do gabinete, mas a gente vai equilibrar os salários. Todo mundo vai receber o mesmo tanto, ninguém vai receber mais que ninguém, até para quebrar essa hierarquia, né? Então, se, por exemplo... Entre chefe e subordinado. Exatamente. Todos são chefes e todos são subordinados. Todo mundo, exatamente. Então, como a gente quebra as hierarquias, e a gente sabe que essa questão financeira também é uma forma de construir uma hierarquia, então a gente vai quebrar a hierarquia desde os salários, então todo mundo vai ser contratado, e aí quando a necessidade que for de equilibrar, se for preciso alguém repassar salário para outro, a gente vai fazer isso. Eu acho que o vereador, o representante vai ter que passar o salário, viu? Vai ter Sim, que é o maior salário, né? É o maior salário. É o maior salário. Quer dizer, lá não vai ter chefe de gabinete, tem um co-vereador ocupando aquele cargo. É mais ou menos isso? Não, a gente tem 3 pessoas que nós também contratamos, né, para nos ajudar, que estão dentro do gabinete,
que é a chefe de gabinete. Ah, o chefe de gabinete vai ser outra pessoa. Vai ser outra entendi. pessoa, né? E aí, são 3 mulheres também, né? Que estão diretamente ligadas Olha, a essas esse mulheres mandato. estão dominando aí. Né? A nossa equipe de mandato é a maioria são mulheres. Porque assim, a gente fica... Por exemplo, a gente foi na diplomação, a mesa de diplomação não tinha uma mulher. Então a gente já vai por aí quebrando os tabus, não tinha. Só tinha a mestre de cerimônia, né, que era de mulher no palco, era só somente, mestre de cerimônia. Só homens, só homens. Eu acho que tinha umas 12, 15 a 15 pessoas na mesa. Só homens, só homens. Agora também na posse, a mesma coisa, né? Não tinha, só tinha uma mulher que era que fazia parte do Ministério Público, da Justiça, né? Então era a única mulher que tinha. Então assim, a gente não faz se sente muito representada, né? Pois é, a gente não se sente. Então quando a gente foi para a discussão, então o coletivo ele se preocupa com tudo isso, né? Os direitos realmente de a igualdade de gênero e tudo. Então a gente tem essa preocupação de atender a todos, porque já chega que a gente está no século XXI, né? Então a gente precisa realmente que a mulher se sobressaia e se sinta representada realmente. Eu acho que é um registro muito importante, assim, que são mulheres e são mulheres muito capazes, muito profissionais. Não estão ali porque são mulheres, não é uma questão porque são mulheres, mas porque são capazes de fazer o serviço. Exatamente. É isso, né? E a gente tem consciência disso, né? De que as meninas... A gente chegou nesse mandato, se a gente fosse fazer um levantamento do perfil das pessoas que estavam com a gente no dia a dia, a grande maioria eram mulheres. Né? A mesa diretora hoje da Câmara não tem uma mulher. Não tem, não. Não né? tem uma mulher. Hoje, então, quantas assim, mulheres foram eleitas agora nesse São mandato? 5, né? 5 8 mulheres. com as 8 3 com as do 3 coletivo do coletivo Nós. Então, nós somos 8 mulheres na Câmara de Vereadores. Isso, quer dizer, agora já tem mais ou menos uma que já teve um período que era uma, né? período que era Para só 31 vereador. Mas ainda não reflete a realidade do município, que tem a maioria das Brasil, pessoas, mulher da população também, né? A maioria são mulher. mulheres. Aqui também então. a nossa representação é pequena, entraram 2 mulheres agora, a gente ganhou mais 2 para a bancada feminina, que aumentou um pouquinho mais. Mas ainda é isso mesmo, apesar da legislação prever a participação de 30% de mulheres, né? A gente ainda não tem esse 30% de eleitas, só tem de candidatas, né? Que a obrigação é de candidatas e não de eleitas, né? Exatamente. Então, a gente ainda está devendo, eles ainda estão nos devendo esse ponto. Que eu acho que precisa avançar para isso, para que tenha na legislação eleitoral, para que garanta mesmo que 30% das vagas seja de mulheres, independente da quantidade de votação. Pois é, eu acho que a gente avançaria nisso. Das vagas que é e pouco, não 30% das candidaturas, né? Se a gente vai chegar nesse 30% das vagas, a gente já está num bom caminho, né? Porque quando diz candidatas, pode ser 1.000 candidatas, mas também pode não eleger nenhuma, né? E aí, como é que a gente fica? Na maioria das vezes são aceitas as candidaturas femininas só para realmente uma questão essa determinação. Tem muito isso. Então vocês vão contratar 3 pessoas, além do já coletivo. Estão, né? Já estão. Sim. Vocês já estão trabalhando, quer dizer, vocês não pararam de trabalhar. Como vocês receberam essa vitória, gente? Porque imagina assim, vocês começam um trabalho, a gente começa bem ideologicamente, né? Eu defendo isso, eu defendo aquilo, mas quando a coisa se concretiza e logo na primeira tentativa, eu imagino que dá uma certa euforia. Como é que vocês receberam essa notícia? Com muita emoção, né? Assim, foi uma coisa muito linda aquilo, a vitória do coletivo, muito emocionante mesmo, né, para todos nós. No dia da apuração, cada um ficou no seu polo, na sua comunidade, com o seu povo. Não estavam, né, juntos? Não, a gente se juntou depois que saiu o resultado. Aí saiu fazendo uma carreata pela cidade e a gente encerrou lá na zona rural. Foi lá na porta da minha casa. Ai, que maravilha, né? Entendeu? Então, assim, foi muito emocionante, foi uma coisa muito linda. E claro que enquanto a gente comemorava, meu Deus, deu certo. É uma responsabilidade, a gente entende que é uma responsabilidade grande, com certeza, um compromisso, porque a gente não vai cuidar, a gente vai ajudar a cuidar da cidade, né? Então, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com todas as suas dificuldades, né, que tem aí. Mas, assim, foi muito emocionante a gente receber a vitória, logo de primeira, assim, Logo de primeira, né? Vocês começaram a trabalhar há pouco tempo, né? Tipo de 2018 para cá, né? Com esse objetivo. Isso, com esse objetivo, exatamente. Vocês já trabalhavam. Mas eu falo assim, com esse objetivo vocês começaram há pouco tempo e deu
deu certo. A partir de agora, vocês imaginam que isso pode incentivar outras candidaturas desse tipo? Porque na próxima eleição, por exemplo, a gente já possa ter vários nós por aqui? A gente quer, na real, que tenham muitas candidaturas coletivas, que eu acho que isso é uma maneira... A gente tem certeza, na real, que as candidaturas coletivas são formas e são maneiras eficientes de quebrar essa hegemonia que a gente tem na política brasileira, que ainda é feita por pessoas ricas, por pessoas brancas, por pessoas que não conhecem as comunidades ou que só conhecem as comunidades a cada 4 anos, quando se coloca para concorrer. Então a gente tem certeza, nós somos um exemplo disso, né? Ninguém tem dinheiro, ninguém é filho de político, ninguém tem história Nem precisa dizer assim, eu sou pobre, não, porque todo mundo é pobre mesmo. Todo não mundo precisa fazer propaganda a respeito disso. E todo mundo é empobrecido, na real, porque a gente não escolhe ser pobre, a gente é colocado naquela situação. Sim, né? sim, claro. E a gente corre para não ser. Né? Se pudesse escolher, não seria assim. Com certeza. Todo mundo então, estaria igual, né? A gente é colocado nessa situação, então esse povo também precisa tomar decisão, né? Então a gente acredita que os mandatos coletivos, eles quebram essas hegemonias, eles são metodologias, a gente sempre tem falado isso, é uma metodologia diferente. É verdade. É uma metodologia diferente de fazer política e a gente quer muito que essa maneira de pensar mandatos, né, porque isso é que no final das contas é o grande diferencial, é pensar o mandato de forma coletiva desde a sua gênese, desde quando inicia, não começa na cabeça de uma pessoa, começa sempre numa demanda coletiva, que é como surgiu o coletivo Nós. A gente acredita que todo mandato tem que ser assim, de uma demanda coletiva, não de uma demanda individual, não de uma demanda de uma pessoa. Né? Então a gente quer muito que essa metodologia seja divulgada, que as pessoas de fato apostem, que o movimento social abrace, que as comunidades abracem, porque é uma maneira que a gente tem de ocupar o espaço de tomada de decisão. Duas coisas importantes também nesse fator aqui, é que em São Luís foram 5, né? Foram 5 candidaturas coletivas que sim, olha, já nesse pleito, para esse pleito, né? Então, a partir da iniciativa do coletivo, que a gente fez o lançamento da nossa pré-candidatura, pré-campanha, em julho. Então, a partir daí já foram também surgindo outras, né? Então, foi um total de 5, né? Com a efetivação de uma, que foi o coletivo Nós, né? E todas tiveram votações boas, né? Sim, muito boas, com exatamente. Muita votação. Quer dizer, já é um caminho que foi iniciado, quer dizer, não está só no pensamento, não. Já teve a semente, ela já brotou, já está com vocês aí, sim, mas já tem um caminho plantado, que são as outras candidaturas que participaram desse processo. Exatamente. Né? Aí a outra coisa importante também ressaltar é assim, que não foi nós que nos indicamos, não foi a Raimunda que diz eu quero ser candidata, não foi a Nilson, não, nós fomos indicados, né, por um grupo, por o coletivo mesmo, né? Então, que foi estudando cada um, o perfil, a atuação, então indicou e nos convidou, né? Então, fez esse convite para cada um de nós. Vocês foram indicados dentro da comunidade, é isso? Cada comunidade, por exemplo, a sua comunidade, a tua paróquia, sei lá, o grupo que você pertence, que indicou você e você para serem o representante? Um grupo de pessoas que já conhecia a gente. Por exemplo, que foi justamente a Pastoral da Juventude, né? Que a gente gosta sempre de destacar, porque foi um estudo feito pela Pastoral da Juventude, né? Da Igreja Católica sobre a questão. Então, como a gente já participava há muito tempo da pastoral e também de movimentos sociais, que a partir a pastoral ela capacita a gente para isso, né? Para a gente estar realmente na defesa dos direitos das comunidades, dos direitos humanos, né? Então, foi a Pastoral da Juventude que fez um estudo do nome de cada um e indicou, disse, é esse. Então, quando nós recebemos o convite, a gente foi para a comunidade, para a nossa família, e dissemos, tem essa proposta, né, desse mandato, é diferente tudo. Então, aquelas pessoas que a gente conversou, apoiaram, disseram, não, a gente está com vocês, é diferente, realmente a gente precisa disso, né? Então, foi o que fortaleceu e nos deu ânimo para a gente adentrar, né? Para ter uma ideia disso, a grande maioria, acho que 4 das pessoas se filiou, acho que de 1 ano e meio para cá, né? Que é justamente do processo de quando a gente
começou a pensar mesmo essa candidatura coletiva. Então, assim, ninguém tinha esse projeto ninguém tinha um pessoal, projeto. não A Raimunda já era afiliados, né? filiada, a Eunice já tinha uma filiação, mas ninguém nunca tinha concorrido, não tinha interesse, né, de concorrer e tal. Então, assim, só a candidatura, todo mundo que está nessa candidatura só concorreu porque de fato era coletivo. Porque foi um projeto coletivo e foi um projeto que nos provocaram. A gente foi provocado a estar nesse Maravilha, espaço. foi uma provocação boa, já deu resultado e a gente espera agora esse resultado da atuação desse coletivo dentro da Câmara. Porque vocês devem imaginar que está todo mundo meio com olhos voltados para essa novidade e quer saber, isso pode não dar certo, esse bando de gente juntos num mandato só, pode dar confusão de interesses, essa coisa toda. Então, a ideia agora é nossa, acompanhar o trabalho e ver os resultados que a gente pode ter a partir dessa experiência inovadora. E eu quero que de vez em quando vocês voltem aqui para a gente conversar, para saber como é que está sendo essa experiência diferente na Câmara, né? Sim. Com os co-vereadores trabalhando juntos, se tem uma confusãozinha, se tem uma briga, a gente adora esses detalhes. Mas vai ser um prazer, ver, porque a gente fica curioso mesmo, a gente fica curioso com relação a essas novidades. Tudo que é novo, assim, gera essa expectativa e ver realmente o que acontece. Mas eu tenho certeza que é uma experiência boa e que vai dar certo. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo e que venham mais candidaturas coletivas para fazer a diferença na nossa política. Tá bom, muito gente. obrigado, Raimunda, muito obrigado, Nilson, pela presença de vocês. Parabéns mais uma vez pelo sucesso e que venham mais realizações para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigada. A gente que agradece. O novo sempre vem. O novo sempre vem. Está chegando, né? Aliás, já chegou. Chegou. Nós somos chegou. o novo. Gente, bom dia para você também aí do outro lado que está nos acompanhando e que sabe que isso tudo fica ali na nossa grade prontinha para você, que você acessa a hora que você quiser para ver qual dessas entrevistas você quiser, para ver, para rever do jeito que você quiser. Nosso conteúdo está lá todo prontinho para você. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, todos os dias. Combinado? Tchau.